A minha entrevistada de hoje é uma mulher que tomou uma decisão incrivelmente corajosa. Ela saiu de uma carreira no corporativo, uma carreira de sucesso no corporativo, para ir em busca da sua missão de vida, da sua missão de alma. Ah, Imagina você largar uma carreira certa, o seu pagamento, a sua vida, tudo certinho para você empreender na sua missão, no que a sua alma te pede. Foi isso que ela teve que enfrentar, porque para poder empreender nessa área, que é a missão de vida dela, ela passou por olhares tortos, ela passou por julgamentos e preconceito. Tudo isso para empreender, tudo isso para buscar uma qualidade de vida, uma qualidade de alma, tanto para ela quanto para as pessoas com que ela queria atingir. Eu estou falando da Cíntia Brandolini, uma empresária e empreendedora de sucesso, depois de 30 anos empreendendo nessa trajetória. Eu estou falando da criadora da Clínica Escola Andarilhos do Tempo. Ela é membro do Conselho Internacional de Letras e Empreendedorismo. Hoje, ela é uma referência em desenvolvimento humano, seja por terapias holísticas, vibracionais e a formação de terapeutas. Nós, seres humanos, somos muito mais do que mente e corpo. A gente tem uma alma também, que precisa ser cuidada. E é para entender a missão de vida da Cíntia e um pouco para nos ajudar a entender tudo isso e esse caminho, essa missão, que também a gente está aqui e vai conversar com ela no Conexão VRT. Fica comigo, Drica Lopes. A gente voltou aqui, estou com a Cíntia. Olá, prazer. Para a gente conversar sobre essa mudança. Conta para a gente como é que veio essa missão. Foi tudo tão natural que é até complicado explicar. Desde menina, eu sempre achei cartas de baralho na rua. Então, toda vez que acontecia alguma coisa importante na minha vida, eu achava cartas de baralho na rua. E esse mundo esotérico sempre me encantou. A minha mãe era uma mulher que cuidava de muitas pessoas, ela tinha clarividência, ela trabalhava com a cura de mãos, mas mesmo assim ela me colocou no colégio de freira aqui, no Notre Dame, que é no colégio feminino de freira aqui conceituado em São Paulo, para que eu para que eu fosse ser trabalhada, cuidada. Ela quis te afastar do... Eu creio que sim, né? Vendo de agora. Tá. Mas não adiantava, porque esse mundo esotérico sempre me encantou. E onde eu ia, eu achava carta de baralho na rua, sempre. E não tinha jeito, eu jogava carta para minhas amigas embaixo de Nossa Senhora de Fátima, no colégio, né? E esse sempre foi um mundo que me encantou. Mas tudo intuitivo, tudo intuitivo. Totalmente intuitivo. Tá, não foi uma coisa que a sua mãe te ensinou, não, uma herança dela, não? Não. Tá. Até então eu não sabia, né? É. Mas não tinha isso. Eram cartas de baralho normal, então eu jogava buraco, no descarte eu falava para minhas amigas algumas coisas, e assim foi. Só que como ela me colocou dentro de um colégio tradicional, meu sonho era ser executiva. Então eu fui, fiz faculdade de comércio exterior, meu mundo era viajar o mundo, né? E fui trabalhar no mundo corporativo, só que eu ficava muito doente. Muito doente. Toda semana eu tinha que ir no hospital, tomar soro e tudo mais. Mas mesmo no mundo corporativo, esse meu lado nunca ficou guardado. Eu fazia tudo como se fosse como é que fala? Um hobby. Um hobby. Então, aí eu fui aprender a fazer massagem, então me tornei massoterapeuta, fui aprender sobre florais. E assim era, a pessoa tinha alguma coisa dentro do escritório, vinha lá e eu fazia uma massagem, eu fazia um shiatsu, eu dava um floralzinho, mas sempre como hobby.
Trabalhava até tarde, chegava em casa, jogava uma cartinha para uma amiga, para outra amiga, e assim foi. Até que isso foi ficando tão forte dentro de mim, tão forte dentro de mim, e eu ficando tão doente no mundo corporativo, né? Que eu simplesmente, quando eu fiz 30 anos, né? Passei por uma depressão, e aí eu falei, não, eu vou seguir aquilo que a minha alma quer, que é cuidar de pessoas. E fui cuidar de pessoas de uma maneira até então, né? Hoje é mais fácil ser terapeuta integrativa, né? Tem até faculdade. Mas naquela época não era assim, há 30 anos atrás, né? Como é que foi essa recepção? Até da família, né? Pelo que você Até está da falando, de família. você mesma, Sim, porque você estava me falando de um universo que, por mais que seja hobby, né? Porque a gente, todo mundo tem sim, seu hobby e sim. tal, mas você tem aquele das 8 às 5, teu trabalho, você bate cartão, pega seu dinheiro, Sim, né? E aí? não foi, Foi, não foi fácil, mas fui transitando, comecei a pegar um bico no mundo corporativo, né? Trabalhava no Boticário, trabalhava um bico no Boticário e montei ali. Antes eu atendia na minha casa, depois montei meu primeiro consultório com 30 anos. legal. E aí eu comecei, eu trabalhava, fazia o bico, ia para o consultório, ficava até de noite. E aí eu comecei a trabalhar com o meu tarô, com as cartas normais. Aí comecei a trabalhar como massoterapeuta, terapeuta floral. E aí esse mundo, ele é mágico. Astrologia, numerologia. E esse preconceito era meu também, né? Como é que eu, que queria ser uma executiva, que ia viajar o mundo, comecei a viajar outros mundos, né? Então, eu digo, eu não falo inglês, não falo espanhol, mas falo astrologuês, tarologuês, numerologuês e viajo entre mundos, né? Sim. E aí surge o nome dos andarilhos do tempo, porque andarilhos do tempo é isso, né? Eu transito entre dimensões e entre mundos e vou buscando essas informações para cuidar da pessoa como um todo mesmo. Então, tanto da parte física, quanto da parte emocional, quanto da parte espiritual. Então, tem muito estudo atrás disso tudo, porque apesar de eu gostar de tudo isso, eu sempre fui muito cética, muito rígida comigo mesmo. Então, tinha que ser tudo muito certinho, né? Tinha que ser tudo muito. Tudo que eu captava, depois eu ia buscar informação e ela existia, e aí eu estudava. Então, primeiro vinha por captação e depois eu ia buscar. E Entendi. assim foi. E aí eu fui trabalhando esse preconceito, porque dentro desse meu mundo, eu tive pessoas que me receberam bem. Mas, por exemplo, se a gente fosse fazer uma entrevista como essa há 25 anos atrás, isso não era bem visto. Eu não poderia falar abertamente do tarô, da astrologia, da numerologia. Grandes empresários, fica aqui em off, sempre nos procuraram no final do ano ou no começo do ano para a gente trabalhar a sua empresa, para a gente trabalhar os seus funcionários, né, de ponta, mas sempre tudo muito em off, né? Hoje a gente já sabe que muitas empresas nos procuram e isso é mais aberto, né? Para que a gente A possa fazer. É receptividade mudou. diferente. Então, assim, quando você olha, porque você empreendeu, né? Você Empreendi. pegou, foi lá, porque você falou, abri o meu Consultório. consultório, você abriu o seu negócio, o consultório. E você olhou para ele enquanto um empreendimento, né? No caso, um negócio seu, ou você ainda olhou? Como é que foi esse primeiro olhar? Porque você estava dentro de uma empresa, você tinha um olhar, passou do hobby para o seu. Pra, né, focada ali enquanto seu trabalho, como é que foi essa, como é que você olhou para ele? Porque tem muita gente que vem e fica numa forma, não vou dizer amadora, mas acaba não dando toda a atenção, que fica como uma coisa da minha salinha, você tá na Entendi. parte administrativa da coisa, né? Não é uma coisa muito fácil. Não foi uma coisa muito fácil. E ainda hoje eu me pego com algumas dificuldades nessa parte. Apesar de eu ter trabalhado na parte administrativa, no mundo corporativo, quando a gente vai trabalhar para a gente mesmo, tem que ter esse olhar, porque eu tenho que criar, vender, gerenciar o dinheiro, né? Tudo isso meio que sozinha, mesmo que eu tenha formado outros profissionais para trabalhar comigo, mas
eu sempre tenho que criar um produto, sempre tem que estar em todos esses papéis, né? Eu confesso que é mais fácil administrar o que é do outro do que o nosso, né? Sim. Mas é muito interessante porque isso também nos cutuca a sempre estar buscando, desenvolvendo, buscando parceria, que eu acho que isso é muito legal, porque chega uma hora que não dá para fazer tudo sozinha, por mais que a gente queira, né? Sim. Então não dá para você criar, agendar, cobrar, então você começa também a precisar de outros profissionais e isso vai, então o negócio ele vai tomando corpo, Seu negócio vai ele crescendo, né? vai E foi crescendo. orgânico isso ou você parou e falou, vou estruturar? Acho que foi orgânico, Adriana. Eu acho que foi, no meu caso, foi orgânico, né? E eu conto muito com a ajuda de parceiros para, às vezes, me dar assim, um puxãozinho de orelha, porque o que eu gosto é de cuidar do outro, eu fico tão envolvida no cuidar do outro, que se eu não tenho essa visão mais administrativa, às vezes eu me perco. Então, eu tenho um braço direito, que é a Lucilene, minha fiel escudeira, assim que eu a chamo, e ela que faz toda a parte hoje, né? Faz acho que uns 4 anos, ela que faz a minha parte de agenda, ela que cobra, porque antes eu atendia e esquecia de cobrar, porque é gostoso o que eu faço. Quem faz o que gosta não é trabalho, não é? Apesar da responsabilidade. No entanto, é da onde eu pago minhas contas, né? É o seu negócio. É o meu negócio. Então, é muito interessante essa visão também de você buscar alguém quando você não está dando conta, né? Sim. Aquela peça que Que está vai integrar, que faltando. está faltando, que vai Isso, te ajudar. Quando a gente fala de isso, Andarilhos do Tempo, você é uma clínica e uma escola. isso. É uma clínica escola. Por quê? Qual o trabalho porque assim, você começou com com o seu consultório, e Isso, agora Andarilhos ele cresceu, então você atende e dá atendo. aula. Isso. Ah, eu amo dar aula, amo dar aula. E eu acho que quando eu aprendo alguma coisa e aquilo é bom para mim, eu gosto de passar isso para as pessoas. E muitas pessoas me buscam naquele momento que eu estava ali atrás, quando eu montei os andarilhos, que eu tinha uma conexão com a espiritualidade muito forte, não sabia o que fazer com aquilo. Aquilo gerava alguns transtornos na minha vida pessoal. E aí, quando as pessoas vêm para eu cuidar, eu cuido, mas falta algo. Então eu falo assim, não, além de cuidar, eu acho que você podia aprender a jogar um tarô, que esse tarô vai fazer com que você se conecte com o seu eu maior. Ah, vamos estudar uma numerologia, vamos fazer um curso de Reiki para que você possa usar as suas mãos, porque você tem mãos de cura. Então E você aí encaminha as surge, pessoas. sim, eu gosto disso. Então você cuida E e empurro. Eu literalmente você empurro encaminha, e você caminho. ajuda, direciona, né? Isso, um Um direcionamento. direcionamento que faz falta, né, na vida da gente. Porque eu acredito que todo mundo tem um propósito. Por mais que a gente não sabe, propósito não tem a ver com trabalho. Propósito tem a ver com aquilo que te faz brilhar. Essa coisa de fazer brilhar, eu ouvi de um aluno meu de tarô. Ele estava tirando uma mensagem para mim, porque o curso de tarô eu ensino e a pessoa tira, e eu sempre ouço tudo de todo mundo, porque eu acho que todo mundo tem algo para dar, sempre, 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 sempre. Uhum. E esse moço, ele me fez uma pergunta: quando você se sente uma estrela? Aí eu olhei para ele e falei assim: como assim? Quando você se sente brilhar, que você pode estar descabelada, desarrumada, que mesmo assim você está inteira. Eu falei, dando aula e jogando tarô. E aí foi. E assim eu acho que as pessoas têm. Pode ser cozinhando, pode ser falando, pode ser ouvindo. Todo mundo tem ali algo para acrescentar, para que a gente tenha um mundo melhor. Eu realmente acredito no ser humano, senão não tinha como fazer esse trabalho. Acredito que a gente pode se desnudar, tirar máscara, se descobrir, né? Voltar para a nossa essência e construir um mundo melhor. Eu acredito nisso, senão não estaria nessa jornada há tanto tempo, né? São 30 anos. A Então, gente, o que foi? Você falou uma coisa da sua jornada, né? Olhando, são 30 anos. Olhando para quem é que te procurava quando você estava lá começando e
Quem é que te procura hoje? Pensando na sociedade, né? Passou por mudança de Sim. geração aí. Como é que é? Como é que você enxerga isso? Como é que você olha para isso? Bom, antes, lá atrás, e eu ainda vou voltar no tempo, Tá. desde que eu jogava carta lá nos meus 14 anos, o tarô ele era visto assim, era visto só como o tarô fofoqueiro. Ai, eu preciso ver se alguém gosta de mim, fulaninho gosta de mim, eu vou conseguir namorar, né? E primeiro foi assim, com essas questões mais de relacionamento, né? Na adolescência, na juventude, isso foi mudando. De repente você começa a atender empresários, né? E hoje as pessoas vão no psiquiatra, elas vão no psicólogo e elas me buscam, né? Porque falta essa parte da energia, falta essa parte da espiritualidade. Essa Então, conexão. essa conexão, falou tudo. Então, hoje, eu homens me procuram muito e pessoas de mais idade, né, de 50, 40, não é só adolescente, não é só jovem, mas também amo trabalhar com adolescente. Amo. Tem muito adolescente hoje que tem uma visão de mundo muito peculiar, muito legal, aprendo muito com eles. Não adianta a gente querer colocar eles na caixinha, que é perda de tempo, a gente precisa ouvir, aprender um pouco com eles para poder direcionar, eu direcionando de novo, né? Você falou uma coisa interessante dessa geração. Só um entre parênteses aqui, a nossa geração, a geração lá para trás, né, milênios e tudo mais, a gente falava muito não, né? E eu via isso, você só sabe falar não, não sei o quê. Aliás, você só sabe falar sim, perdão. Você só sabe falar sim. E essa geração só sabe falar não. Sim, essa geração, eles já nasceram sabendo, né, principalmente depois do boom das crianças índigos que nasceram na década de 90, né, eles já nascem com uma frequência espiritual mais alta. Década de 90 são os milênios? São o que é hoje milênio? Eu não sei, eu sempre confundo com... Eu também confundo os nomes, então eu não vou te dizer, mas na milênios. década de 90 nasceram muitos seres índigo que a gente fala. O que é isso, né? Vamos deixar mais claro aqui. A frequência espiritual dessas pessoas é maior, né? Então, assim, então eles enxergam o mundo de uma outra forma. E a turma que nasceu lá para a década de 90, não só, né, gente? Tem muita gente assim que nasceu como a gente lá atrás que também já tinha essa energia. Mas em 90 a gente teve um boom bastante grande e eles não vieram para se adequar, eles vieram para transformar, né? Tanto é que começaram a ter muitos suicídios e tudo mais, porque eles não entravam na caixinha. Um choque, né? É um Eu choque. lembro de ter assistido aquele filme com o Jim Carrey, que ele pega e ele passa por uma hipnose, alguma coisa, e ele só fala sim para tudo, ele fala sim para a vida. Sim. Porque antes ele só falava não, 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 e ele vai, ele começa a falar sim para a vida. E tudo muda, né? Porque a aceitação, as mudanças e o que você tem. E essa geração parece que eles já vieram, vamos dizer assim, eles sabem falar o sim, eles também se colocam, eles se posicionam, Eles né? se posicionam, né? Nós viemos de geração de avós que viveram na guerra, pais, né, de filhos pós-guerra, então a nossa geração ela veio para organizar. Então eu digo que a gente foi muito adestrado. Então a gente teve que se encaixar num formato para haver uma reorganização. E aí a gente tinha que estudar, tinha que casar, tinha que ter filho. Nós mulheres ainda muito submissas, né? E por mais que a gente tenha mudado alguma coisa, mas a gente tem um pouquinho disso ainda dentro da gente. E aí era muito ruim falar não, porque quando você falava não, você era taxado de arrogante, de mal educado, de egoísta, né? Só que se a gente não for egocêntrico, a gente vai se tornar egoísta. Essa geração já veio, ela já nasceu com isso. Primeiro eles, depois eles, depois eles. Sente isso é ruim? Não, porque se a gente se amar primeiro, se a gente cuidar da gente primeiro, a gente vai ter, até por ressonância, até pela física quântica, a gente vai poder atrair coisas mais positivas para a gente. Quantos
sim, a gente falou querendo dizer não, que ficaram entalados, né? Para mim é bom porque hoje todo mundo faz terapia comigo, mas não é o nosso objetivo. Não Fantástico. é verdade? Mas não é o nosso objetivo. Sim. Então, hoje você vê as pessoas se posicionando melhor, né, tendo mais autenticidade. A nossa geração não é uma geração tão autêntica. Nós que temos autenticidade, ó, passamos muito preconceito para ser quem somos. Conta pra gente sobre esse trabalho do Alquimia do Ser. Alquimia do Ser, eu senti a necessidade, né, esse ano, de dar nome ao meu trabalho, porque tudo virou produto, né? Então, olha, pensando como empreendedora. Então, a Alquimia do Ser nada mais é do que esse processo que eu faço com a pessoa que me procura ou com grupos que me procuram para fazer esse processo de transformação. Ou melhor dizendo, alquimia tem magia de transmutação, porque na transformação a pessoa se arruma, fica linda, maravilhosa, amanhã tá tudo igual. Transmutação não. Transmutar é deixar um pedaço de você para lá e que não volta mais. Então, a minha intenção é essa. Então, eu utilizo técnicas como o meu tarô, óbvio, não vou abrir mão dele, mesmo porque criei o meu baralho dos andarilhos do tempo. Outro produto, Outro né? produto. Uma evolução. Aí. Estou agora criando também no Travessia a mesa radiônica dos andarilhos do tempo, mas... e esse é o que me adoçando, então, uso o meu tarô, uso mesa radiônica, uso a radiestesia, uso cristais de Oz, que é um grande parceiro desde 2008, né? Comecei com os florais de Bach, hoje trabalho com os cristais de Oz, que eu gosto muito. Trabalho com várias técnicas corporais, como é que fala? Vibracionais com as minhas mãos, né? Já fui massoterapeuta, trabalho com auriculopuntura, mas para cada um, meu tratamento é diferente. Então, por mais que uma pessoa faça um trabalho em grupo comigo, a minha visão ela é individual e eu dentro levo do isso contexto. dentro do contexto, né? Mais individualizada. Isso. Trabalho com É constelação personalizada, vamos falar. personalizada. Não tem como ser diferente, porque cada um é um. Então, assim, trabalho com constelação sistêmica, organizacional também, para empresas. Faço esse trabalho para empresas, né? Hoje cuido de 2 ou 3 empresas, onde eu dou esse suporte energético também, esse suporte vibracional. E é isso, a alquimia do ser. Então, eu pego a pessoa que quer se transmutar, que quer, não é nem se transmutar, que quer encontrar a própria essência, o seu propósito, e a gente vai lapidando, né? Essas pessoas, elas vêm até você querendo essa mudança, essa transmutação. Está chegando esse... Porque você evoluiu enquanto Sim. terapeuta, pela quantidade de terapias Sim. e de produtos que você oferece, a gente colocar Sim. assim, né? E aí, essa sociedade evoluiu também, né? Enquanto Sim. aceitação, enquanto saber que não é só... a gente é muito mais profundo do que mente e corpo, né? Como é que é essa aceitação desses produtos novos, né? Que nem você falou que você chegou nele aqui. Então, isso foi vendo que as pessoas estavam precisando e se adaptando, ou você sentiu, que nem você falou, canalizei, assim, você sentiu que era o momento dele? Como é que chega até você esse desenvolvimento de um novo produto, vamos colocar assim? Meu maior laboratório são as pessoas, né? E o meu maior, a minha maior canalização vem através das cartas, né? Hoje eu não preciso mais das cartas em si, mas as pessoas gostam das cartas. Mas assim, eu acredito que quando eu observo a pessoa, ela vai me passar aquilo que ela está buscando. Então, como aconteceu na constelação, eu comecei a atender bastante pessoas que tinham... Eu percebia que tinha alguma coisa emaranhada. Mesmo quando eu dava aula de tarô cigano, que eu nem sabia, dou aula do tarô desde 23 anos, então assim, nem sabia o que era campo morfogenético, eu já falava que a gente lia o campo magnético. Aí depois que eu fui entender o que era morfogenético, né? Aí eu fui sentindo essa necessidade. Hoje eu vejo que as pessoas são mais abertas a essa busca de si mesmas, porque muitas estão ganhando muito dinheiro, estão muito bem colocadas profissionalmente, tantas estão casadas ou não. Existe hoje um problema de relacionamento muito grande que eu estou sentindo, né?
Porém, essa busca do que falta, sempre falta algo, sabe? E esse falta algo, falta, na verdade, a própria pessoa. Então, hoje as pessoas estão com mais consciência disso. Isso é muito bom, porque isso traz mais informações e eu vou buscando outras ferramentas, vou criando outras ferramentas, né? Porque é óbvio que a gente usa ferramentas que já existem, como o Reiki, por exemplo, mas eu tenho uma egrégora que foi formada pelos andarilhos do tempo e eu trabalho com a cura multidimensional dos andarilhos do tempo, então o que foi canalizada. Então a gente vai, né? Eu acho que é uma conexão direta aqui, né? Um canal direto, como dizem os meus alunos, meu Wi-Fi é direto, então eu vou canalizando coisas e eu vou perguntando para as pessoas se elas topam, e elas topam porque dá certo e a gente vai junto. Os momentos são conectados, né? E você falou uma coisa, a gente está no momento, será que seria será que a gente está num momento de consciência, conscientização, seria isso? Você falou consciência, seria uma consciência da necessidade do que está faltando aqui dentro e pela informação, a quantidade de informação que a gente tem também, que é diferente, Sim. se a gente olhar 30 anos atrás, e tecnologia, e busca, tudo isso acaba ajudando. Como que você traz essa questão de tecnologia para o seu trabalho? Eu acho que a tecnologia ela ajuda, né? No começo eu tinha preconceito, não vou jogar tarô com a internet, nada, mas eu acho que a pandemia foi ruim, mas foi boa, porque abriu muito a nossa mente, né? E hoje eu posso atender gente em Dubai, posso atender gente na Alemanha, posso atender gente em vários lugares, e energia é igual Wi-Fi, gente, né? Então não tem essa coisa que impeça. Eu posso cuidar de você pela paranormalidade, com água ou não, e vai chegar até você, né? Vai falar, beber água. E assim, então acho que a tecnologia ela agrega, só que assim, esse monte de informação que a gente está tendo deixa a gente mais acelerado, mais ansioso. Então tem um monte de gente que acha que tem TDA, TDAH, e na verdade é muita informação. Então eu acho muito importante, né? Criei até agora o Travessia, né? Que você está fazendo parte. Travessia 2, que o ano passado eu já fiz isso, e o Travessia é para que a pessoa ela aprenda a tirar pelo menos 15 minutos do dia para ela. Porque a gente fica 2 horas brincando no celular, né? Mas a gente não fica 15 minutos com a gente respirando, né? Então, eu acho que a gente precisa... a tecnologia é boa, mas a gente precisa desacelerar só um pouquinho, né? Foi legal agora, né? A gente precisaria desacelerar para poder viver o momento, né? Legal. Muito legal. Uma pessoa que está se procurando, vamos dizer assim, uma pessoa que está sentindo essa mudança, está sentindo essa necessidade, o que você indicaria? Bom, nesse momento, me coloco à disposição, né, para vir falar comigo, mas eu acho que é o momento dessa pessoa parar e ver, ela sente falta do quê, né? A gente vê muita gente deprimida hoje, depressão não é tristeza, depressão é falta. E normalmente é falta de si mesmo. Então foi o que eu falei, eu acho que essa pessoa ela precisaria parar, se olhar e ver se tudo aquilo para a qual ela foi adestrada faz sentido com aquilo que ela realmente acha que é. Né? E precisa ter muita coragem para ser a gente mesmo, porque a gente vai ser julgada, porque a gente vive no mundo de julgamentos, né? Mas não tem preço que pague a autenticidade, a liberdade de ser quem a gente é. Verdade. Não é? Mas também pode me procurar, não? Eu posso ajudar nesse processo, né? Com muito amor. Eu acho que é só o amor que cura mesmo. Então, meu trabalho, a base dele é o amor sem demagogia, é olhar o ser como um ser, né? Como um ser humano, entender que por ser humano vai ter coisa que eu nem gosto de usar, né? Mas defeito, vai ter sombra, e que legal que tem sombra, porque a força está na sombra, né? Então, assim, e ter essa paciência consigo mesmo, né? A gente está muito imediatista, então a gente quer tudo para ontem. E se a gente não tem paciência com a gente não vai conseguir perceber o que está faltando. Verdade. Então agora, nesses minutinhos finais, a gente está terminando. Eu vou fazer um ping-pong com você. Tá bom. Então vamos lá. Já fiquei tensa. Não, é tranquilo.
Qual a palavra que você mais gosta de ouvir? Esperança. Qual a palavra que você detesta ouvir? Defeito. Qual o som irritante que você gosta? Som irritante que eu gosto. Um agudo. Nossa! Que som irritante você detesta? Um grave, muito grave, me irrita. Qual a frase que ronda a sua vida? O caminho se faz caminhando. Qual o cheiro que te acalma? Baunilha. Que palavra que você gostaria que te definisse? Esperança. Que conselho você daria a você aos 20 anos? Continua. Não vai ser fácil. A vida não é do jeito que você quer. Ela é do jeito que ela é. E se você lidar com a vida sem tanta expectativa, aproveitando tudo que ela te der, vai ser mais fácil. A gente fica por aqui. Conexão VRT, toda sexta-feira, às 9 horas. Hoje foi maravilhoso, obrigada. Muito obrigada, foi um muito prazer. Bom, não doeu. Não. Até sexta-feira que vem. Até mais. Tchau, gente.